Bom, já que o jogo é Brasil e Suíça, o Danilo, me perdoe, eu fiz isso aqui, eu não conversei com o Danilo antes do programa, mas tem uma pessoa que conhece muito de seleção brasileira e conhece muito o futebol suíço, jogou lá por 6 anos, vestiu a camisa do Brasil em Copa do Mundo. Tá na linha com a gente Mauro Galvão. Muito boa noite, Mauro Galvão. Obrigado por atender aqui a gente no Saideira da Copa aqui na Rádio Trianon. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, boa noite, prazer falar com vocês. Um abraço a todos que estão seguindo a Rádio Trianon. Mauro, diga uma coisa. Pelo que você tá vendo na Copa do Mundo aí, qual a sua expectativa pro Brasil amanhã? Vai sofrer que nem sofreu a Argentina e França? Ou vai ser um passeio que nem fez a Rússia, Mauro? Não, acho que o jogo da Rússia é um pouco fora do normal, né? Realmente a Arábia Saudita muito abaixo, né? Eu acho que do nível de uma Copa do Mundo. Uma das coisas que eu tenho bastante, sim, dúvidas, né, em relação à Copa do Mundo, porque algumas seleções que vão até participar da Copa do Mundo são um pouco abaixo, né, do nível de uma Copa do Mundo, né, que deveriam ser as melhores seleções. Mas tem toda a parte política que a gente sabe que faz parte do futebol também, então acaba que essas seleções vão para a Copa do Mundo e elas podem até mesmo assim, ser utilizadas como equipes que podem de repente fazer com que a classificação até mesmo ela mude, né, devido a não ser uma seleção tão forte. Então as equipes certamente, quem fez 5 vai tentar, o outro time vai tentar fazer 6, enfim, sempre tentando aumentar essa diferença, né. Então eu acho que é muito difícil encontrar outros jogos que tenham assim tanta diferença, né, como aconteceu da Rússia, que inclusive não tinha um retrospecto muito bom, né, vinha fazendo jogos um pouco assim abaixo do esperado, e para a Copa do Mundo foi bom, porque certamente motivou bastante a torcida e as pessoas, né, da Rússia, que certamente estão mais agora talvez acreditando um pouco mais na seleção da casa. E é importante, né, que o pessoal de lá acompanhe, né, a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo feita lá na Rússia, eles têm que estar motivados. Então acho que nesse sentido foi muito bom. E a questão desses resultados, assim, a gente vai ter que estar sempre acompanhando, mas eu acho muito difícil um resultado como esse se repetir. E entre Brasil e Suíça, eu acho que vai ser um jogo mais assim parelho. Com certeza, né, a seleção brasileira vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo bons jogos amistosos. A gente sabe que na hora ali da competição as coisas mudam um pouco, existe toda aquela tensão, nervosismo, e certamente o Brasil vai ter que ter cuidado. A seleção suíça vem fazendo uma boa campanha, mas é claro que se for fazer uma comparação pela tradição, é claro que o Brasil leva uma certa vantagem. Mauro Galvão, zagueiro de 2 Copas do Mundo, 86 e 90, está à disposição de vocês. Podem perguntar para ele, que eu sei que esse fala a verdade mesmo, ele não enrola, não passa pano. Mauro Galvão, como era como zagueiro, e fala também, viu, Rodinei? Danilo. E só não jogou a terceira por teimosia do Zagallo. Porque em 98 ele e Aldair, para mim, seria a saga da seleção brasileira. Porque ele jogou no final de carreira, meu amigo. No final da década de 90, é algo impressionante. Até 2001 no Grêmio. Exatamente. E aí, pelo amor de Deus. Mauro Galvão, a pergunta do Brasil inteiro, eu imagino, que depois de 2014, aquele pênaltis contra o Chile, o choro do Thiago Silva, o desespero do Thiago Silva. Passados 4 anos, você que conhece como poucos aquele habitat dos zagueiros, você acha que o Thiago Silva está preparado para mais uma Copa do Mundo? Boa noite. Boa noite. Olha, a gente espera que sim, né? A gente espera que ele tenha superado aqueles problemas que aconteceram na Copa do Mundo passada, né? Que não foram assim coisas muito agradáveis, né, que podem até acontecer, né, mas eu acho que o momento não é o melhor, e certamente esse final aí de preparação da seleção brasileira, né,
acabou a gente vendo, né, essa mudança na defesa da seleção brasileira, né, com o Thiago Silva assumindo o lugar, né, que vinha sendo ocupado pelo Marquinhos, né. Certamente, claro que existe, assim, acho que um certo equilíbrio, né, acho que são dois jogadores que inclusive jogam no mesmo time, né, no Paris Saint-Germain, então acho que não existe assim, uma diferença muito grande entre os dois, a não ser a questão da experiência, né, o fato do Thiago Silva ser um pouco mais velho, né, na realidade, do que o Marquinhos, mas assim, surpreendeu um pouco porque o Marquinhos fez toda a campanha, né, toda a eliminatória jogando sempre como titular, e nesse final agora, nessa reta final, ele acabou perdendo a posição. A gente espera que tudo dê certo, que a zaga continue firme, jogando bem, né, os laterais ali dando uma proteção, o Casemiro também ajuda bastante. A seleção brasileira tem uma forma de jogar que ajuda a parte defensiva, né? Todos participam da marcação, todos ajudam ali atrás. O próprio Gabriel Jesus é um jogador muito aplicado taticamente. Ele vem no meio de campo, ele marca o volante. Quando o Neymar não está no lado esquerdo, ele vem e faz aquela marcação pela esquerda. Então, acho que existe muita assim, aplicação tática por parte da seleção brasileira. Eu acho que isso aí é muito mérito do Tite também, né? Que eu acho que conseguiu colocar na cabeça dos jogadores que não adianta só jogar futebol e dar dribles bonitos e fazer jogadas diferentes, mas se não tiver uma aplicação tática é muito difícil, porque as outras equipes têm isso e muitas vezes acabam assim, levando vantagem em função disso. Mauro, é o Rodney, tudo bem? Prazer em tê-lo aqui, obrigado por atender o nosso convite. Bom, o Brasil está às vésperas de uma estreia na Copa do Mundo, uma situação que você viveu no dia 10 de junho de 1990, uma partida entre Brasil e Suécia. O Brasil venceu por 2-1. Eu vou passar rapidamente aquela seleção. Tafarel, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Moser, Branco, Jorginho, Valdo, depois Silas, Alemão, Dunga, Miller e Careca. Eu creio que existe uma expectativa, a noite anterior à estreia de uma Copa deve ser diferente. Como é que foi, no seu caso, toda essa sensação de no dia seguinte ter uma partida de estreia de Copa do Mundo, e como que você acha que jogadores da seleção brasileira estão encarando essa situação? Difícil, né? Você fica muito ansioso, você fica numa tensão muito grande, é uma competição que é a maior que tem no futebol, né? E é claro que você fica naquela expectativa. E a melhor coisa é quando começa, né? Quando dá pra dormir? Tem que dar, né? Senão você fica, outro dia você fica mais cansado, né? Demora um pouco, né? Demora um pouquinho mais, mas depois você acaba conseguindo dormir, porque também tem o compromisso e é importante você descansar para estar bem no outro dia. Eu acho que a diferença que existe de 90, né, para cá, é que os jogadores hoje da seleção brasileira estão muito mais assim, integrados com os demais. Eles convivem mais, eles jogam contra, eles estão a todo momento jogando contra, então não existe tanta novidade. São jogadores que jogam em grandes equipes, são poucos jogadores que não jogam na Europa hoje, que fazem parte da seleção brasileira. Isso aí faz com que não exista tanta diferença, né, quanto tinha anteriormente, quando nós íamos para lá e a maioria dos jogadores eram daqui, do Brasil. Então, isso aí eu acho que faz com que essa diferença não seja tão grande. Você está mais acostumado com a própria velocidade do jogo, né, a forma de jogar, enfim. Você já conhece a maioria dos seus adversários, né? Eu acho que isso é um ponto positivo da seleção brasileira, que no final das contas não é claro que eles também conhecem a gente também, né? Isso também acaba sendo favorável a eles também. Mas essa diferença toda, a questão, eu acho que financeira também, eu acho que ela é importante.
Até vocês devem estranhar o que eu estou falando, mas são jogadores resolvidos já hoje. Você não está indo lá para uma Copa do Mundo e ainda pensando numa questão financeira, o quanto você vai ganhar, quanto é que vai ser o prêmio, enfim, aquelas coisas que aconteciam anteriormente. Então, existe já uma tranquilidade, os jogadores vão ali e sabem que vai ser importante a questão de conquistar um título para o Brasil, para eles, né, é uma coisa importante, e tudo que vier depois vai ser uma coisa natural, eles não dependem daquilo, né? E muitas vezes a gente ia eu digo a gente assim, geral, né? Os jogadores iam para uma Copa do Mundo com também a responsabilidade de jogar muito bem, de ganhar a Copa do Mundo e de ser contratado por um outro time de fora, entendeu? Tudo isso era assim, dentro do raciocínio, do pensamento dos jogadores, não só do Brasil, como também acho das seleções sul-americanas, porque é o momento de você aparecer. Então todo mundo quer jogar e não dá, só pode jogar 11, né? Mauro, que é Peron, boa noite, tudo bem? Boa noite, Peron. Você foi campeão com praticamente um jovem de 18 para 19 anos e foi campeão aos 40 anos. Voltando à seleção atual, você acha que a experiência, no caso, é um fator para decidir qual zagueiro vai jogar, já que você passou pelos dois jeitos, foi campeão muito novo e também foi campeão já no fim de carreira? Sempre jogando bem, diga. Obrigado. Eu acho que a experiência, é lógico que ela conta, né? Mas, na verdade, eu acho que antes da experiência vem ainda a questão técnica, né? Se na questão técnica existe um nivelamento, se os dois estão no mesmo nível, se o Tite acha isso, aí realmente a experiência acaba pesando, né? Acaba sendo o fator no caso de fazer a diferença, né? No caso, você escolher entre um e outro por causa disso. Mas então, no caso, os dois estão no mesmo nível. Eu acho até mesmo que eles estão, né? Porque inclusive jogam no mesmo time e são bons jogadores, né? Os dois são bons jogadores. Só fiquei assim, estranhei um pouco o fato de ele ter feito toda, né, a preparação, os jogos eliminatórios, todos como titular, e depois acabar, né, nesse final saindo. Mas se o Tite realmente definiu dessa forma, porque ele estava acompanhando e deve ter chegado a essa conclusão. O importante é que a seleção tem jogadores de qualidade. O Jeromel também é um bom zagueiro, né, que se precisar ele pode jogar também. Então acho que a gente está bem servido ali na defesa, como em outras posições também. Também está com a gente na linha o Rogério Centrone, nosso comentarista, opinião sempre forte e contundente da Rádio Trianon. Rogério Centrone, Mauro Galvão está aqui com a gente, homem que já foi campeão de pouca coisa, viu? Só tem uns 15 campeonatos estaduais, 4 brasileiros, 3 Copa do Brasil, Libertadores, enfim, título pra chuchu. Tá na linha o Mauro Galvão, quer fazer uma pergunta para ele, que eu sei que você, assim como eu também, gostava muito de ver o Mauro Galvão em campo. Centrone, boa noite. Boa noite, Dom. Boa noite aos ouvintes, a todos os companheiros. É verdade, a gente já conversou outras vezes sobre a questão do Mauro Galvão e já te falei que a minha dupla de zagueiros brasileiros seria Aldair e Mauro Galvão, foram os maiores que eu vi jogar, então é sempre um prazer falar com o Mauro Galvão. Eu queria que ele falasse sobre essa questão da seleção brasileira, talvez chegar para uma Copa do Mundo, como diferente de outras situações, tão bem preparada, né? A gente se acostumou a ver o Brasil muitas vezes chegar não tão bem visto, muito desconfiado e fazer uma grande Copa do Mundo, e dessa vez o Brasil chega muito bem. A gente, inegavelmente, tem um trabalho de um treinador muito conceituado e a seleção chega muito forte como uma das favoritas. Você acha que esse fator do Brasil chegar muito preparado para a Copa do Mundo, pelo lado até da superstição, preocupa um pouco e, de certa forma, joga uma dose de responsabilidade? A gente ainda observando algumas seleções estreando com dificuldade nessa Copa do Mundo. Grande abraço, um prazer falar com você. Mauro, acho que você não ouviu a pergunta, né?
Não, não ouvi, não consegui ouvir, está muito longe. Não, tranquilo, eu repasso para você. Ele perguntou o seguinte, como é que você vê essa seleção do Tite chega para a Copa do Mundo muito bem preparada, como há muito tempo a gente não vê o Brasil chegar dessa forma, tão bem pensada, tão bem planejada. Se de certa forma, até por superstição, isso preocupa, né, porque não estamos acostumados, ou se você vê que é um ponto muito forte mesmo, como é que você enxerga essa chegada do Brasil tão bem preparado, tão favorito para a Copa do Mundo, e ele que é teu fã também, Rogério, mandando um abraço para você. Obrigado, um abraço, Rogério, também. Olha, eu acho que o Brasil não entra como favorito, né? É a minha opinião, né? Eu acho que já vi muitas pessoas falarem também da mesma forma. Essa questão de chegar bem preparado, isso eu acho que é muito ligado ao que o Tite gosta, a forma de trabalhar. Eu trabalhei com ele no Grêmio em 2001, e ele gosta de fazer assim, um trabalho com toda a equipe, todos participem dessa preparação. Então ele faz um trabalho realmente em conjunto e procura usar todas as possibilidades, fazer com que os jogadores cheguem bem preparados, tanto na parte técnica quanto na parte mental, enfim, motivação, tudo isso faz parte, né, de um trabalho, e a gente sabe que não é fácil. Eu acho que a virada que ele deu com a seleção foi uma virada muito importante. O Brasil vinha mal, vinha ali quarto ou quinto na classificação quando ele assumiu, e ele conseguiu acho que 8, 9 vitórias seguidas, e então foi uma recuperação muito boa, mas uma preparação para a Copa do Mundo é muito importante. Eu acho que o Brasil não é favorito. Ele chega, se preparou bem, fez uma boa, procurou distribuir, né, em termos de preparação, essa chegada até a Rússia, né, indo para a Inglaterra, que até é um lugar assim, um pouco parecido, não é um lugar que tem pouco sol, né, a gente não é tão quente, e é o que mais ou menos você encontra na Rússia, né. Eu, como morei lá na Suíça, sei que é mais ou menos dessa forma. Se fosse para a Suíça também seria bem parecido, porque não tem também muito sol, de vez em quando só. Então, eu acho que foi uma preparação que ele procurou utilizar, né, todo o conhecimento das pessoas que trabalham com ele, né, e ao mesmo tempo adaptar essas situações de jogo. Enfim, não é fácil, né, fazer tudo isso, né, e dosar, né, toda a preparação para os jogadores chegarem bem lá, não chegarem cansados, nem também mal treinados. Então não é fácil, é uma questão bem complexa. O Brasil tem vários jogadores de qualidade, mas eu não considero o Brasil favorito. Eu acho que ele está entre os favoritos, né? Brasil, Alemanha, Espanha, França, Argentina, todas as equipes que foram campeãs, né, mundiais, elas estão entre as favoritas, né, porque já estão acostumados. Tem a Bélgica, que é uma seleção que é um pouco surpresa, a gente vai ver depois em campo como é que ela vai se comportar, mas a gente vê que os jogos são difíceis, né? Hoje a gente viu a Argentina tendo dificuldade ali contra a Oceania, né? Então foi um jogo duro, um jogo que a Argentina até teve chance, né? Acabou não conseguindo ganhar o jogo, perdeu um pênalti, mas não tem moleza, né? Não tem chegar jogo ganho, é muito difícil. Então é claro que tem que ter um pouco de sorte também, né? De pegar adversários não muito fortes logo nas primeiras eliminatórias. Então acho que isso aí faz parte, né? Tem que contar com tudo. Sem dúvida. A última pergunta, Peron, pro Mauro Galvão, para liberá-lo também. Mauro, todo mundo fala que você teve uma carreira excelente como jogador, mas eu queria fazer uma pergunta. O fato de você ter sido tão marcado como sendo o líbero da seleção de 1990, que acabou perdendo para a Argentina, você acha que atrapalhou a sua carreira na seleção? Porque praticamente mesmo você sendo jovem, você nunca mais foi convocado. E outra coisa, é uma brincadeira. Zagueiro de Copa do Mundo pode saber onde é o bico da chuteira? Pode, tá de bico, né?
Não, eu acho que essa questão do líbero aí não atrapalhou em nada, não. Às vezes no Brasil a gente tem essa mania de tentar achar um culpado, ou foi por isso, foi por aquilo, e a gente tem que chegar a entender que tem outros times bons também. Como eu falei agora, antes de começar a Copa do Mundo, tem seleções que podem ser campeãs, não é só o Brasil, não é só a Argentina, tem várias seleções boas que podem ganhar a Copa do Mundo, né? A Espanha tem uma seleção boa, a Alemanha já ganhou aqui no Brasil, até Portugal, que eu não citei, porque Portugal não ganhou uma Copa do Mundo ainda, mas pode ganhar, né? Como ganhou a Espanha em 2010, que nunca tinha ganho, a Bélgica nunca ganhou uma Copa do Mundo, então tem essas situações que podem acontecer, e nós perdemos porque tivemos como eu falei anteriormente, tem que ter um pouco de sorte também, não pegar, por exemplo, uma Argentina na primeira eliminatória, como aconteceu com o Brasil. Nós fomos primeiro colocados no nosso grupo, a Argentina foi terceira colocada no grupo dela, quer dizer, uma coisa que era muito difícil de acontecer, que nem Brasil nem Argentina gostariam de ter esse jogo, né? Não, nós fizemos o primeiro tempo muito bom, não fizemos o gol e perdemos o jogo, foi só isso. A seleção 2002 ganhou a Copa do Mundo jogando com 3-5-2, a Alemanha ganhou aquele mesmo Mundial em 90 jogando 3-5-2, a Juventus de Turim ganhou 6 campeonatos jogando 3-5-2, Barcelona ganhou não sei quantos campeonatos jogando 3-5-2, então isso aí não muda. Agora, quando você e o goleiro, você tem que fazer o gol, não tem outra alternativa. Com qualquer sistema de jogo, se você não fizer o gol, você vai perder o jogo, porque é eliminatória, ou você perde no jogo ou perde nos pênaltis. Perfeito. Mauro, muito obrigado pela participação aqui, sempre muito bom conversar contigo, ótima resenha, bom de papo, tem muita história, e jogador vitorioso, né, diferente, eu me conheço Copa do Mundo, sabe o que é levantar a taça, né, deve ter tido até lesão no braço, tanta taça que levantou na carreira, que é impressionante o que esse homem já foi campeão. Mauro, muito obrigado mesmo, não sei se o coração está dividido amanhã, porque eu sei o carinho que você tem pela Suíça, mas enfim, bom jogo, boa Copa do Mundo para você, obrigado pela participação aqui no Saideira Trianon. Tá bom, um abraço a todos vocês, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Trianon também. Valeu. Valeu, tá? Então, Mauro Galvão conversando conosco